De 4 em 4 anos é sempre a mesma história. A gente precisa levantar cedo aos domingos, a gente precisa ir até um local de votação e isso previamente a gente já tem que saber em quem nós vamos votar. Mas por que a gente precisa votar? Por que votar é, de certo modo, exercer a cidadania? Como que funciona o sistema eleitoral brasileiro? Eu sou o Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola, e antes da gente prosseguir aqui, já deixa o seu like pra gente e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Mas pessoal, isso que a gente está falando tem a ver com democracia. A palavra democracia, ela não representa algo novo. A democracia existe na história da humanidade, pelo menos desde a Grécia Antiga. Se a gente for remontar ali a história grega, foi o orador Péricles, um dos reformadores do sistema político ateniense, um dos principais aqui pilares daquilo que foi a democracia grega antiga. Porém, nós precisamos lembrar que a democracia ela não era algo parecido com o que é hoje na Grécia Antiga. Hoje nós temos uma democracia que, pelo menos no nosso sistema político eleitoral e pelo menos na teoria, ela acaba representando ali e abarcando a maior parte da população. Se formos retornar à Grécia Antiga, cidadãos, ou seja, aqueles que participam da cidade, através da política, que é a gestão da polis, a cidade, eram apenas homens maiores de 21 anos, atenienses, filhos de atenienses, ou seja, eles tinham que ter ali a possibilidade da propriedade de terra em Atenas e tinham que, de fato, possuir um terreno na cidade. A democracia, eu gosto de comparar, na Grécia Antiga, ela era como uma reunião de condomínio, onde só participam ali quem possui um apartamento dentro daquele condomínio. Hoje, o nosso conceito de democracia ele é muito mais amplo. Vamos tentar explorar isso aqui para a gente chegar no nosso sistema eleitoral brasileiro. Hoje, o nosso conceito de democracia amplo, ali muito menos restrito do que já foi no passado, passou por transformações ao longo da história da humanidade. Vale lembrar que lá na Grécia Antiga a possibilidade de participação política era direta, ou seja, a democracia era uma democracia direta, você tinha um conceito muito restrito de cidadania, os cidadãos se reuniam na praça pública, na ágora, tomavam as decisões do legislativo a partir daquelas reuniões, que eram as assembleias legislativas. Lembra desse nome? Te soa familiar? Bom, é nas assembleias legislativas estaduais, por exemplo, que reúnem-se ali os deputados estaduais que compõem aqui parte desse sistema eleitoral brasileiro. Nós também temos algumas transformações que foram acontecendo ao longo do tempo e sendo incorporadas, como, por exemplo, a ideia de sufrágio universal. Hoje nós não temos uma possibilidade de participação direta dos cidadãos nas assembleias legislativas, porque afinal de contas nós temos mais ou menos aí 212 milhões de habitantes no Brasil. Pensa a bagunça que seria conseguir conciliar todo mundo ali participando diretamente da política. É por isso que nós temos uma democracia indireta em que elegemos representantes com mandatos temporários de 4 anos, no caso dos representantes legislativos municipais, estaduais e da Câmara dos Deputados Federais, e de 8 anos para senadores. Também temos mandatos de 4 anos para o Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República. Pensa só, imagina, como que a gente vai organizar isso tudo? É por isso que nós precisamos de uma democracia indireta, representativa, que é o que acontece no Brasil. Neste sentido, o sufrágio, que representa aqui essa ampla participação política e o voto, o sufrágio universal, ele traz essa possibilidade dos cidadãos participarem dessa democracia indireta, e a ideia de sufrágio universal, ela vem lá do iluminismo do século XVIII, que dizia ali da importância da participação política e cidadã nas repúblicas. Nós temos aqui um sistema eleitoral organizado a partir disso, mas muito diferente do que foi no passado. Se a gente pega os primeiros movimentos sufragistas, por exemplo, eles falavam de uma participação de todos na política em sistemas onde você tinha, por exemplo, uma nobreza que participava, ou até mesmo um tipo de democracia vinculada ali à posse de terra ou à posse de bens. Mas no início não incluíam, por exemplo, as mulheres.
Nós temos uma situação em que o sufrágio feminino ele só começa a ser mesmo implementado a partir do final do século XIX. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, um longo movimento sufragista de mulheres que foram às ruas e que atuaram a partir de setores da política para reivindicarem o seu direito ao voto. Direito esse que somente foi reconhecido em 1932, depois do governo de Getúlio Vargas, mas depois também de um longo movimento e de intensas lutas de movimentos feministas pelo voto no Brasil, pelo voto das mulheres, no caso. Nós temos aqui toda uma situação complexa, então, em que faz transformar esse sistema eleitoral brasileiro, que começa lá com o Brasil ainda pertencente, né, a Portugal. Na verdade, o Brasil, quando ele faz a transição de Portugal, né, de colônia portuguesa para império, ele começa ali a criar essa própria legislação e desde então nós temos uma transformação gradativa do nosso sistema eleitoral até chegar ao que é hoje. Por exemplo, o voto de pessoas analfabetas não era garantido pela Constituição até a Constituição Federal de 1988. Se formos pensar que durante o século XX nós tínhamos situações em que o número de analfabetos do Brasil ainda passava de 50% da população, então essa possibilidade de não participar da eleição aqueles que não eram alfabetizados nos mostra que aquele sistema eleitoral, ele de fato não era democrático. Depois da Constituição de 1988, que é apelidada de Constituição Cidadã, justamente por essa inclusão de vários setores da sociedade, é que nós temos a possibilidade ampla e restrita, o direito garantido a realmente todos e todas as pessoas, todos, homens, mulheres, idosos, né, jovens que estejam em idade eleitoral e até mesmo crianças que ainda não votam, mas têm ali a sua cidadania reconhecida através da figura dos responsáveis, realmente todos são abarcados dentro deste sistema eleitoral brasileiro. Agora vamos para aspectos mais práticos do nosso sistema eleitoral. Em primeiro lugar, nós temos aqui mandatos que são periódicos e nós temos para isso a consulta periódica à população, que é feita através da urna eletrônica. Esta consulta, ela vai partir ali de dois dados numéricos diferentes se a gente fala, por exemplo, de eleições para o Executivo ou para o Legislativo. No caso do Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República, nós temos um sistema de contagem de votos majoritário, ou seja, quem recebe a maior parte dos votos acaba sendo eleito. No caso, se uma pessoa recebe 50% mais um voto ali já no primeiro turno da eleição, esta pessoa, este candidato já está eleito. Se você tiver ali uma situação onde não houve um candidato que recebeu 50% mais um voto, você tem ali os dois mais votados que acabam indo para um segundo turno eleitoral. Neste segundo turno, nós temos ali o voto majoritário, né? Ou seja, aquele que receber mais votos, aquele que recebe 50% mais um nesse segundo turno, acaba sendo eleito. Já para o Legislativo, nós temos um sistema de contagem de votos diferente, que é o sistema de contagem proporcional. Nós temos aqui uma quantidade de membros do Legislativo que precisam ser eleitos, representando cada estado, no caso do Executivo, do Legislativo Federal, representando ali municípios também, no caso de um legislativo estadual, e representando a cidade, no caso do legislativo municipal. E aí você tem um número exato de candidatos que precisam ser eleitos, né, e a contagem ela já é diferente, porque nós temos um sistema de contagem que, tentando colocar ali figuras, né, partidos menores que têm menos acesso a verbas, também na possibilidade de uma disputa eleitoral, eles acabam fazendo um sistema que ele é proporcional ao tamanho do partido ou da coligação de partidos a que aquele partido pertence. Isso acaba, por vezes, gerando também alguns tipos de distorções, né, onde figuras ali que acabam se tornando mais populares entram em partidos que são pouco populares e acabam arrastando muitos votos para aqueles partidos e elegendo ali pessoas que nem teriam expressividade política,
porque os votos que acabam transbordando daquele candidato também, em algumas prerrogativas, são distribuídos ali para membros do partido na mesma eleição. Com isso, falando aqui desse sistema proporcional e do sistema majoritário, nós temos a formação de mandatos, que são mandatos de 4 anos para vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais e presidente. Somente senadores que cumprem um mandato de 8 anos. Imagine, por exemplo, a situação hipotética em que um palhaço ou alguma celebridade muito conhecida no país pela internet ou pela mídia se candidate por um partido desses pequenininhos e as pessoas acabem votando em massa nessa personalidade, nessa celebridade, porque consideram que aquilo é um voto de protesto. Essa pessoa não só é eleita, como os votos que transbordam ali da sua eleição vão para outros membros do partido da coligação, arrastando consigo pessoas que talvez nem tivessem nenhuma expressividade política. Isso acontece, é uma daquelas distorções que eu falei. Agora vamos falar sobre os mandatos, começando aqui pelo poder executivo. Bem, nós temos uma situação de uma república que, partindo dos preceitos lá do iluminista Montesquieu, o Charles de Montesquieu, o Barão de Montesquieu, ele propõe ali a divisão dos poderes em 3, sendo eles o executivo, o legislativo e o judiciário. Bem, judiciário a gente não vota, né? Os membros do judiciário são funcionários públicos de carreira, funcionários efetivos que prestam concurso para ocuparem seus cargos. A gente vota somente no executivo e no legislativo. Começando pelo executivo, qual que é a função do poder executivo? A função do poder executivo está na gestão direta da cidade, né? Não só da cidade, falando da cidade no âmbito municipal, mas da cidade, do estado, do país, a partir do quê? A partir dos recursos disponíveis e dos recursos que precisam ser adquiridos. É importante notar que o poder executivo ele não pode estar acima dos outros poderes. Aliás, nesse sistema de república com divisão dos poderes em 3, nós precisamos ter um sistema em equilíbrio, como se fosse um tripé. Esse tripé, ele precisa ter todas as 3 pernas ali com o mesmo comprimento, com a mesma força, com a mesma estrutura, para que não haja nenhum desequilíbrio ou distorção do sistema. No caso do Poder Executivo Municipal, nós temos aqui as prefeituras, que atuam na gestão direta da cidade. O Executivo Estadual, nós temos os governos estaduais, que atuam na gestão direta do Estado. E no caso do governo federal, nós temos o presidente da República, que atua na gestão direta de todo o território, né, todo o Estado, no caso, Estado brasileiro. Já o poder legislativo, ele é composto ali por políticos, por membros também, por mandatos temporários, que vão atuar na criação de leis, na fiscalização se o poder executivo da sua esfera está cumprindo ali aquelas leis e cumprindo a Constituição, e na mudança também, na aplicação das leis e da Constituição, né, sendo ali atualizados os códigos de leis, ou seja, todo esse trâmite que passa pela questão da criação, da formulação e da manutenção de leis, está no corpo legislativo. Nós temos aqui um legislativo municipal nos municípios que é composto pela Câmara de Vereadores de cada município, que deve atuar em conjunto ali com a prefeitura, né? Lembrando que o poder tem que ser sempre igual. Nós temos as assembleias legislativas estaduais, que atuam junto aos governos estaduais para a criação desse sistema político, né? Lembrando sempre do equilíbrio. E no caso federal, do Legislativo Federal, nós temos um sistema bicameral, ou seja, temos 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No caso da Câmara dos Deputados, nós temos um número expressivo, muito maior de deputados, né? Que é praticamente 10 vezes o número de senadores. Nós temos também, atuando junto a isso, aquele poder judiciário que eu disse para vocês anteriormente, é composto por funcionários públicos de carreira. Então nós temos as comarcas judiciárias regionais que atuam junto a municípios, nós temos os tribunais regionais estaduais que atuam no âmbito estadual e nós temos os tribunais federais que atuam no sistema
né, federal ali, só que dentro de cada região. E aí temos os superiores tribunais, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância jurídica possível, ou seja, é aquele que vai estar no topo dessa esfera jurídica, regendo todas as outras e atuando ali em conjunto com os poderes federais. Agora voltamos àquele assunto lá do início, de 4 em 4 anos, ou melhor, de 2 em 2 anos, se a gente for contar eleições municipais e eleições do âmbito federal e estadual, nós precisamos acordar cedo aos domingos, ir para o local de votação, separar o título de eleitor, que hoje em dia inclusive tem a possibilidade dele digital, você nem precisa daquele título no papel, você precisa ir, pegar aquela fila. Eu sei que pode parecer chato, mas é extremamente necessário. E o voto consciente é aquilo que nós precisamos para que o nosso país continue cada vez mais crescendo. Portanto, votem e votem conscientemente. Procurem lá saber do histórico dos candidatos, das candidatas que vocês vão votar, vão depositar sua confiança. Procurem também aqueles e aquelas que te representem. A eleição, ela é isso, assim, ela tem a ver com essa questão da representatividade. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre o sistema eleitoral brasileiro e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu!